Uma saudação amiga a todos os inscritos no canal, agradecer o carinho aí da audiência e também a presença neste meio virtual. E também pedir a você, se caso goste do conteúdo, você compartilhe esse pequeno vídeo, ao mesmo tempo faça um ok, né? Dê um ok lá, caso você interesse e goste, né, desse mesmo conteúdo. O tema que eu vou trazer hoje, aliás, para esse vídeo rápido, tem a ver com o delineamento da contabilidade geral, né? A contabilidade, nós sabemos que desde a época da sistematização, ainda com Benedetto Cotrulli, com Luca Pacioli, depois veio outras obras de Simon Stevin. Aí a obra com mais sistematização foi de Demont de Range, a qual falava da teoria das contas. Era uma obra mais organizada. E na França, nós tínhamos já uma organização de obras que, envolvidas às contas e ao comércio, já tinham alguns conceitos muito bem definidos. Só que aparece realmente o início de um delineamento, ou seja, de um desenho da contabilidade, em 1803, com a obra do professor Nicolas d'Anastácio, a qual ele já estabelece neste mesmo trabalho alguns tipos de princípios da contabilidade, especialmente do débito e do crédito. Ele trata a contabilidade como uma ciência, né? Ou seja, para ele a partida dobrada já era a ciência, a arte do registro já era definido como um conhecimento separado, não como método. E muito interessante que ele já faz alguns tipos de análises e de processos de gestão que são muito válidos. Por exemplo, ele fala que quando você registra o livro caixa, que era fundamental observar se houvesse saldo, aí sim poderia ter o reajuste ou mesmo um documento que comprovasse pagamentos. Então ele já faz um estabelecimento de controle de operações que são fundamentais para você gerenciar um negócio. É claro que esse ilustre mestre também, mesmo focando nas contas, né, ele não fala dos fenômenos patrimoniais diretamente. Só que ele já desenha, por meio dos livros e da escrituração, as formas de se entender o fenômeno patrimonial, de se estabelecer realmente forma de gestão, não só com relação ao caixa. Por exemplo, quando ele fala do movimento do estoque, ele estabelece que era fundamental saber se o saldo do estoque estava sendo creditado, porque quanto mais crédito você tinha, mais giro você tinha. Ele fala da carteira, dizendo que a carteira dos valores, ou seja, os valores a receber, deveriam não somente serem controlados pelo livro caixa, aliás, pelo livro razão, mas também terem o controle do livro caixa e ao mesmo tempo saber se as pessoas às quais você vende, elas teriam realmente uma confiança adequada para que se pudesse permanecer na carteira ou no crédito que seria recebido. Então o Nicolas d'Anastácio faz um desenho muito interessante, e os demais acadêmicos, como o Bonartini e também o Giuseppe Cripa, né, eles começam a fazer também os conceitos de ativo e de passivo. Uma coisa interessante, o ativo não começa com essa conceituação que nós conhecemos hoje. É uma conceituação mais até pronta, devido às épocas ter a normalidade de fazer essa mesma definição. Na realidade, o ativo ele é chamado de atividade. É esse conceito que gera o conceito do valor, ou seja, a definição daqueles valores os quais você tem que ter em qualquer tipo de capital. Os conceitos do capital vieram praticamente dos contadores, mas com uma adaptação também da economia. Quando você pega, por exemplo, a obra de grandes economistas como Ricardo, o próprio Karl Marx, Conselho CNU e outros mais, eles chamam o capital de circulante, capital fixo, capital de dívidas, assim que eles estabelecem, o capital líquido, que seria o capital próprio da empresa. Só que não havia esse desenho dentro da contabilidade. Quem os adaptou foram os membros da Academia dos Amantes do Registro. E nessa ocasião, a atividade e a passividade vem da filosofia, praticamente os conceitos. Quando você lê a obra de Aristóteles, Retórica das Paixões,
ele explica o que seria um ativo, que seria uma pessoa com ânima, ou seja, aquilo que faz alguma coisa, e o passivo, aquilo que recebe alguma coisa. Então, os membros da Academia dos Amantes do Registro, Academia de Bolonha hoje, eles pegam os conceitos da filosofia, adaptam esses conceitos e estabelecem, no caso aí, as formas contábeis. Então, qual que é a atividade da empresa? É o comércio. Então, o maior valor ativo seria os bens de venda. A maior atividade é a produção, então seria os produtos acabados e assim por diante. A maior atividade seria a prestação de serviço, seriam as operações de crédito. E nesse desenho da atividade envolvida ao movimento e da passividade também envolvida ao movimento, mas que exige um capital, porque se eu devo a alguém ou se a empresa deve a terceiros, ela precisa pagá-los. Então, nessa nomenclatura, atividade e passividade, que depois, para facilitar a forma conceitual, o professor Vitinho de Somaz e Alberto Gequerelli formulam só ativo e passivo. Foi assim que veio os conceitos iniciais. Então, quando eu falo ativo de primeira monta, não vou entrar no conceito direto de ativo e passivo agora, mas de primeira monta tende a ver com atividade. Qual que é a movimentação principal da empresa? É o comércio? Então o maior ativo será os estoques. É a indústria? Então o maior ativo será a produção. É o serviço? Então os maiores ativos serão as prestações de operações de serviço e operações de crédito. E a passividade é a mesma coisa, aquilo que recebe uma ação, o que espera a ação. Então, se eu tenho uma dívida, por exemplo, ela vai aguardar o quê? O numerário. Então, nessa forma que nós temos aí o começo dos conceitos. É claro que depois, Francisco Villa, inspirado nesses autores também, ele estabelece uma finalização fazendo o quadro que nós entendemos hoje, né? Que seria nada mais, nada menos que o desenho do patrimônio em 4 partes, né? O capital circulante, que tem uma atividade circulante. O capital fixo, que tem uma atividade que permanece. O capital de terceiros, que tem uma atividade ligada uma passividade ligada a terceiros, ou seja, algo que exige de outrem, né? E que exige da atividade a movimentação. E o capital próprio, que seria, no caso, considerado não passivo próprio, mas uma riqueza separada. Eles colocaram o ativo líquido porque na ocasião era como se fosse uma dedução, só que nós sabemos que a dimensão do capital próprio ela é diferente, mesmo estando como fonte. Como fonte ela é igual, mas nas suas características gerais ela tem uma diferenciação. Ela não pode ser considerada só ativo necessariamente, nem passivo, era um elemento único que está dentro do balanço. Tá? Essa questão processual álgebra do ativo líquido e também do possível passivo, eu não vou entrar agora, porque ela exigiria um pouco mais de explicação. Só que eu queria só entrar nesse detalhe. Quem começou a desenhar os conceitos de ativo e passivo foi Kripa Bonartini, tá certo? E no caso, Nicolau d'Anastácio, que começa a estabelecer a contabilidade numa forma de escrituração para a produção do balanço. É basicamente essas funções as quais estabelecem a contabilidade normal. Então, foi assim que começa a contabilidade geral. Lamentavelmente, nós nos entristecemos porque grandes professores, até pessoas com um gabarito, uma matiz de diplomação muito grande, fazem também suas exposições esquecendo dessas origens gnoseológicas, as quais produzem na mente de seus alunos o conhecimento deficiente. É mister que nós venhamos sempre a falar disso. É claro que não estamos aprofundando nada, só estabelecendo de forma artificial, forma nem que seja de uma nota de informação, ou seja, uma nota informativa, como dentro da história da contabilidade se estabelece esses conceitos e automaticamente qual a importância desses mesmos autores para a formulação da doutrina geral. Tá certo? Um forte abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado aí da nossa breve apresentação. Se você gostou, compartilhe, e caso não, faça a sua crítica também. Caso goste também, faça um ok. É um prazer muito grande poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Forte abraço para vocês, tudo de bom.